Boa noite, pessoal. Quem está falando aqui é Alisson, aluno do curso de Ciência da Computação, da cadeira de Computação Gráfica, do oitavo período de Ciência da Computação na Faculdade FAFI. É, Vamos apresentar um pouco sobre o nosso game chamado Skull Escape. Ele basicamente consiste em que temos uma caveira a qual tem como objetivo pegar todas as moedas sem morrer para os fantasmas no cemitério. E quando ele pegar todas as chaves, todas as moedas, ele vai liberar as chaves. De acordo com as moedas que ele vai pegando, vai aparecendo as chaves para abrir os portões dentro do cemitério. A cada moeda que ele coleta, de acordo com certa quantidade, ele libera a chave. De acordo com o score. Quando ele pegar X moedas, vai abrir uma chave. A partir dessa chave, ele vai ter que coletar o restante das moedas para pegar as outras chaves que estão presas. Quando ele pegar todas as chaves, ele vai poder liberar o portão principal do cemitério, podendo sair dele. Quando ele poder sair do cemitério, ele vai ganhar o jogo. Ou seja, se ele não morreu, de novo, né? Porque já tá morto. Então ele vai ganhar, vai descansar, vai fugir do cemitério, pronto, está livre. Bom, pessoal, agora a gente vai rodar aqui o jogo para mostrar a vocês como que é a jogabilidade dele. Aqui a gente abre o exe e clicar aqui em jogar. Clicar em jogar, jogo. A gente tem o botão de jogar e o botão de sair. Esse botão de sair, se a gente clicar em sair, ele já sai do jogo. E no botão de jogo, a gente vai direto pro jogo. E já começa na fase do jogo, onde a gente vai começar a jogar pegando as moedas. E se você perceber, quando vai pegando cada moeda, vai contando lá em cima no score. Aí tem que ter cuidado com os fantasmas, porque ao fantasma pegar em você, o jogo já percebe que o fantasma pegou a caveira e o jogo para e começa novamente. Pra gente tentar novamente. Então aqui eu já estou coletando todas as moedas e então eu vou pegar aqui a última moeda e preste atenção que quando eu peguei a última moeda apareceu uma chave aqui. Eu vou pegar essa chave e vou juntar com outra chave que abriu aqui o portão. Quando eu pegar aquela chave e quando eu peguei essa outra chave abriu um outro portão. O portão está aqui. É o portão de saída e é o fim do jogo. Significa dizer que a gente ganhou. Bom, Bom, pessoal, aqui para explicar um pouco de cada funcionalidade dessa, foi feito os scripts, né? Por exemplo, esse script de checkpoint é na hora que toca na moeda. Então, qual o evento de tocar na moeda? O que vai acontecer? Se a gente olhar aqui no lado direito, mostra o script. Ou seja, na hora que o jogador toca na moeda, ele faz aquele sonzinho de que está coletando a moeda. Então, é todo esse script aqui, ó. Pois tem o if. Se o jogador for player, faz toda essa funcionalidade, exibido não, fazendo o som da moeda. Esse collect coin, ele é o script do score, ou seja, cada vez que o jogador está tocando na moeda, ele vai acrescentar mais um, vai só incrementando. somando. Esse conf geral é o do menu inicial, que ele mostra o do jogo e o do sair. Então aqui tem toda a funcionalidade aqui de quando você está quando você vai iniciar o jogo. E o Death Touch é quando ele toca no fantasma, quando ele toca no fantasma, ele Ou o morre, fantasma toca nele, né? ou o fantasma toca nele, isso. O Open Gate é na hora que vai, quando ele coletar todas as chaves, ele vai abrir o portão. Ah, e, e é isso, o jogo. Esse spin já Mostra tava. as imagens. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui as imagens, ó. Todas as chaves,
a coluna, o fantasma, lápide, o sarcófago, aqui as paredes, os portões e o nosso voguezinho, o nosso fantasma, né? Então, basicamente, o nosso jogo é esse. Espero que vocês tenham gostado, né, galerinha? E até mais. Valeu, falou. Valeu, pessoal. tchau, tchau. Até a próxima.